O vírus H1N1 tem causado preocupação. Em Santos, a primeira morte já foi confirmada. Mas se você pensa que o perigo da gripe está só na suína, você está redondamente enganado. Outros tipos de gripe merecem igual ou até maior preocupação. Uma ameaça invisível. A gripe se pega por meio de gotículas de saliva de quem adquiriu o vírus. Os mais comuns são de 3 tipos: H3N2, H1N1 e influenza B. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Eu sei que tem, mas não lembro o nome. Este médico alerta: os 3 tipos de gripe podem matar. Gripe, independentemente de ser H1N1, que é o influenza A ou influenza B, pode matar. A Organização Mundial da Saúde estima mais de 500 mil de mortes anualmente em consequência de gripe. Então as pessoas estão muito atentas agora, porque virou notícia, mas elas precisam se preocupar e se prevenir todos os anos, porque principalmente quem é mais idoso, quem tem doença crônica, as gestantes e crianças podem ter complicações sérias e até morte por conta da gripe. Para evitar o contágio, a vacina é a melhor solução. Que deve ser feita anualmente nesses grupos de interesse especial do ponto de vista de saúde pública, além dos trabalhadores da saúde, pessoas privadas de liberdade, que são grupos epidemiologicamente importantes, e a população geral, que não se enquadra nesse grupo, ela pode se vacinar nas clínicas particulares de imunização. E a outra dica é a lavagem frequente das mãos, seja com água e sabão, seja o uso do álcool gel. O especialista esclarece por que tem se falado mais do vírus H1N1. Talvez um pouco do reflexo de quando o H1N1 surgiu, que a própria comunidade científica não sabia exatamente qual era o impacto dele. Hoje a gente já sabe que o H1N1 ele causa gripe como os demais vírus de gripe. Mas essa memória ficou e de alguma maneira as pessoas têm até um pouco de pânico, fomentado até pelas notícias. Não existe comprovação científica cabal de que o H1N1 seja mais agressivo, embora a característica dele seja essa rápida disseminação. Esta semana, a Baixada Santista confirmou a primeira morte por H1N1. Trata-se de um homem de 59 anos, morador de São Vicente, atendido no Hospital Ana Costa, em Santos. Nós tivemos esse ano 3 óbitos causados em pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Um deles em março, que nós mandamos para o Instituto Adolfo Lutz e aguardamos a confirmação. Naquela época ainda não vivíamos a atual epidemia, ou pelo menos não era noticiada. Os 2 mais recentes, nós encaminhamos para um laboratório de apoio privado, que rapidamente nos enviou o resultado de um caso que foi confirmado e o outro a gente deve ter a confirmação entre hoje e amanhã. Na Baixada Santista são investigadas 3 mortes suspeitas por H1N1. Entre os casos está uma mulher de 40 anos, moradora do Guarujá, que foi internada aqui no Hospital Ana Costa. Além do óbito em Santos, já são 9 casos confirmados na região, outros 6 em Santos, 2 no Guarujá e 1 em Itanhaém. H1N1 ele não é uma doença de notificação obrigatória, exceto nos casos de síndrome respiratória aguda grave e óbito. Nesse sentido, nós não temos ideia do número total de pessoas infectadas ou que tiveram gripe, mas o que a gente percebe nos prontos-socorros, de uma maneira geral, é um grande aumento extemporâneo, fora de época, dos casos de gripe. Então, provavelmente, a gente já vive, sim, uma epidemia de H1N1 na nossa região, que se traduz clinicamente para a maioria da população como uma gripe, às vezes uma gripe forte, mas que nessa população de risco merece todo cuidado. Quando é que a pessoa deve procurar um pronto-socorro e ficar preocupada? Febre que não baixa, falta de ar e um mal-estar muito grande. Numa situação como essa, eu recomendo que a pessoa não negligencie e que ela procure o pronto-socorro. E a transmissão do vírus da gripe suína fez com que a Diocese de Santos alterasse alguns procedimentos dentro da igreja. A hóstia que era distribuída na boca dos fiéis durante as missas, agora é entregue nas mãos da pessoa. Essa é apenas uma das formas para prevenir a transmissão do vírus. Eu acho que eles estão certos. Estou de acordo. E quanto melhor a gente divulgar essa campanha, muito bem, muito melhor. Concordo, né? Acho que é para o bem da gente, né? Na oração do Pai Nosso, os católicos não dão mais as mãos. E na saudação de paz, é recomendado que não se abracem.
O papel da igreja também é colaborar, né, e pedir essa colaboração de cada um, de cada cidadão, né, tomar todo o cuidado possível, né? Silvete veio à missa orar pelo filho. A suspeita é que ele tenha contraído o vírus H1N1 e está internado na UTI. Eu jamais imaginei na minha vida que a gente tivesse que passar por um problema desse. Então eu acho que tem que fazer isso sim. As pessoas têm que se conscientizarem que isso é uma doença, um vírus que mata. Esta não é a primeira vez que a Diocese de Santos propõe essas medidas. Há 6 anos, a igreja também se preocupou com a transmissão da doença. A primeira foi em 2009, né? E essa agora também surge, né? Acho que essa veio pior ainda, porque vem junto a questão da dengue, chikungunya e a zika vírus, né? Tem toda essa problemática, então vai se somando, além de outros problemas que a pessoa ela possa ter, né? A história parece saída de um filme. Um homem simples que é envolvido em uma trama muito maior do que ele e acaba se tornando passageiro da própria história. Este roteiro não é inédito nem mesmo na história do Brasil. Figuras à margem dos acontecimentos acabam influindo no destino dos personagens principais. Uma das testemunhas das investigações da Operação Lava Jato sobre o triplex no edifício Solares, em Guarujá, José Afonso Pinheiro, era zelador do prédio e foi demitido na última quinta-feira. Ele acredita que a decisão foi tomada por motivos políticos. Existem 2 versões para uma única demissão. O síndico do condomínio diz que os motivos não interessam a ninguém. Já o zelador aceitou gravar com a nossa equipe e afirma que não lhe deram justificativa, apenas o demitiram. Naquele momento eu perdi o chão, fiquei praticamente sem rumo, fiquei super chateado, tudo super abalado e tentando encontrar uma resposta do porquê da minha demissão naquele momento. José Afonso Pinheiro tem 47 anos. Por enquanto, mora com a família no famoso edifício Solares, no bairro das Astúrias, em Guarujá. Ele foi contratado há 3 anos como zelador do condomínio, mas não imaginava que trabalhar ali mudaria a vida dele. O que Pinheiro testemunhou nos últimos anos pode contribuir para uma das maiores decisões políticas do Brasil. Eu falei que o senhor Luiz Inácio e a dona Marisa estiveram no condomínio Solares, que eu acompanhei a dona Marisa e mostrei todas as áreas comuns para ela, todas as dependências, todas as áreas, ela gostou muito, trocamos algumas palavras e por causa disso hoje eu estou pagando o preço caro, por alguns acharem que eu tinha falado algumas coisas a mais, que eu não devia ter falado, que eu tinha falado demais, hoje eu estou pagando o preço de um prêmio que é uma demissão. O apartamento 164 é um dos alvos das investigações da Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é suspeito de aceitar o triplex como propina da construtora OAS. O local só foi frequentado por familiares do ex-presidente. Desde que a construção acabou, o triplex não foi colocado à venda. Pinheiro não imaginava que o depoimento fosse gerar uma repercussão tão grande. Depois de ter falado ao Ministério Público, engenheiros da construtora OAS e o síndico do edifício pressionaram e constrangeram por diversas vezes o zelador. A orientação era não falar nada e, se questionado, afirmar que o triplex pertence à própria OAS. Então a pressão está no ar, entendeu? Quando algumas pessoas vêm falar contigo, a pessoa não precisa falar. Às vezes só no olhar você já está passando tudo para pessoas, entendeu? Já está me dando aquela sensação de repreendimento. A partir de hoje, o zelador tem 30 dias para deixar o apartamento em que mora com a esposa e com a filha no primeiro andar do condomínio. Quando terminar o meu prazo, aí eu não sei, aí eu sou uma pessoa que além de perder emprego, estou na rua, né? Estou sem amparo. Sem saber como agir e para onde ir, Pinheiro pediu ajuda do advogado criminalista Marcelo Cruz. Nós estaremos solicitando agora, no começo da semana, frente à administração, cópia das atas das reuniões do condomínio, a título de esclarecer realmente se havia ou não anotações em desfavor do funcionário Afonso.
ou se foi uma decisão monocrática e talvez revestida de outros interesses e de outros fatores, que não aquele declarado publicamente e nacionalmente pelo síndico. O advogado fala ainda em conseguir uma liminar de proteção à testemunha. Que existe uma lei que protege todas as testemunhas e vítimas de processos criminais e inquéritos criminais, que tramitam e que estão em andamento. E se for o caso, se restar comprovado que Afonso corre algum tipo de perigo, que já sofreu algum tipo de ameaça, seja ela psicológica, seja ela física, nós iremos solicitar, frente ao Conselho Deliberativo, que cuida dessa proteção, a eventual proteção à testemunha Afonso. José Afonso Pinheiro prestou depoimento ao Ministério Público em 23 de outubro do ano passado. Os promotores Cássio Concerino, Fernando Henrique Araújo e José Carlos Blá conversaram com o zelador. Segundo o Ministério Público Federal, o triplex está no nome da construtora OAS. De acordo com o avanço das investigações, há evidências de que o ex-presidente Lula tenha recebido em 2014 pelo menos R$1 milhão da empresa. Tivemos acesso à cobertura vizinha, idêntica do apartamento 164, alvo das investigações. O tamanho impressiona. São 280 metros, piscina e uma vista de tirar o fôlego. São, em média, 12 cômodos. O local foi um dos pontos de protesto contra o governo da Baixada Santista. No mês passado, cerca de 500 pessoas se reuniram em frente ao condomínio para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a prisão de Lula. Nós temos que continuar batendo na nossa tecla, nós temos que ensinar aos nossos filhos que tem que ser o correto. Porque se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos ter um mundo melhor. Estudantes da Escola Municipal Professora Silvia Regina Schiavon Marasca, em Itanhaém, assistirão às aulas provisoriamente em uma universidade da cidade, a partir de amanhã. A mudança ocorreu após técnicos da Secretaria de Obras concluírem que o prédio da unidade de ensino deveria ser desocupado por causa de um tremor de terra registrado no último dia 5. A merenda deverá ser preparada na Escola Municipal Noêmia Salles Padovan e levada ao prédio da universidade, que possui refeitório. O contrato de locação do imóvel da escola Professora Silvia Regina Schiavon Marasca foi suspenso e o proprietário notificado para obter o laudo técnico que confirma os problemas na estrutura do prédio. A prefeitura informa que ainda não há previsão para que a situação se normalize. Foi encontrado hoje em Santos o corpo de uma jovem que se afogou no final de semana na cidade. O afogamento aconteceu por volta das 4h30 da tarde deste domingo na praia do José Menino, em Santos. A jovem de 13 anos estava com outras 3 garotas e um rapaz. O grupo seguiu em direção à ilha de Urubuqueçaba. A adolescente, que estava sentada em uma pedra, foi atingida por uma onda e arrastada pela correnteza. As buscas continuaram nesta segunda-feira. No início da tarde, o corpo da jovem, que era de Santos, foi encontrado próximo à ilha. O local possui avisos sobre os perigos e frequentes afogamentos. E em Bertioga continuam as buscas por Wilson Ribeiro, de 44 anos, que desapareceu também no domingo na Praia da Enseada. Ele estava no mar com o filho de 16 anos e com a tia quando foi levado pela correnteza. Uma nova lei estadual que começaria a valer no último dia 4 tem causado polêmica em Santos. A medida prevê a cobrança fracionada em estacionamentos particulares. Na entrada e saída dos estacionamentos é exigido um relógio para o cliente acompanhar quanto tempo permaneceu ali. Uma tabela indica o valor cobrado para 15, 30, 45 e 60 minutos. As exigências fazem parte de uma lei estadual assinada em janeiro. Os donos dos estabelecimentos tiveram que se adaptar à nova forma de cobrança. Muitos se sentem prejudicados porque já perderam alguns clientes. É o caso de Dona Lourdes. A pessoa que ficar até 1 hora, tá bom. Mas se ficar mais que 1 hora, fica ruim. E o cliente não quer ficar. Ele vira as costas e vai embora. Então, para mim, é prejudicial, tanto para mim como para o freguês. Marcos cobrava R$ 7,00 na primeira hora e R$ 3,00 a cada hora adicional. Ele diz que com o cálculo fracionado, recebe o mesmo de clientes que ficam 1 hora. Mas quem deixa o carro por períodos maiores já reclamou com ele. Quando você já passa o valor novo,
para o cliente que fica 4, 5 horas, ele já está dando aquela, ficando meio chocado. E você sabe que a próxima vez que ele for vir para ir no hospital, por exemplo, ele vai evitar parar no estacionamento, ele vai começar a procurar vagas, entendeu? Porque se antigamente ele deixava o carro 3 horas aqui e pagava R$13, hoje ele está pagando 24. Apesar dos estacionamentos de Santos que mostramos já terem se adaptado, eles ainda não podem ser multados. Um dia antes de entrar em vigor, a lei foi derrubada por uma liminar concedida a pedido da Associação dos Shopping Centers. A Justiça entendeu que se tratava de uma ação de inconstitucionalidade. A liminar atinge todos os estacionamentos, todos os estabelecimentos, não apenas shopping centers, né? Então, se fosse impetração de mandado de segurança, algum outro remédio jurídico distinto, nós teríamos a eficácia limitada àquela categoria. Como é uma ação direta de inconstitucionalidade, o efeito produzido é para todos, então vale para todos os estacionamentos do estado de São Paulo. Fica facultado ao estabelecimento cobrar dessa maneira ou manter a cobrança como já vinha fazendo até então. Se voltar a valer, a lei não atinge as vagas rotativas da Prefeitura, mas a CET já anunciou que pretende adotar a cobrança fracionada. O meu acaba compensando que eu fico pouco, né? Quem fica mais acaba não compensando nessa lei. Com certeza é bem melhor a forma fracionada, porque às vezes é uma coisa de emergência, entregar um documento, entrar num banco rapidamente, com certeza. Nós começamos este segundo bloco falando de natação. Atletas da equipe de natação da Unisanta participam de 15 a 20 deste mês do Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A competição é a última seletiva para a definição das vagas para os Jogos Olímpicos do Rio. Para conversar sobre os preparativos e a estratégia para o campeonato, nós recebemos o técnico da equipe da Unisanta, Márcio Latuf. Márcio, boa noite, obrigado por participar aqui conosco. É a última chance para conquistar índice olímpico nesse Troféu Maria Lenk, Márcio? Boa noite, Irineu, boa noite a todos. Última chance, dia 15, fatura final. Quem fez, fez. Quem não fez, quem não fez, só para a próxima Olimpíada, né? Só vai assistir pela televisão. Quais são os atletas da Unisanta que já têm índice e quais são os atletas que você acredita que possam atingir esse índice nessa competição, Márcio? Bom, nós temos vários atletas em várias provas, né? Nós já temos classificados a Poliana Okimoto e a Ana Marcela Cunha na prova de 10 quilômetros. Nós temos pré-classificado o Matheus Santana, que é o segundo melhor tempo dos 100 metros nado livre, mas tem que confirmar. Isso significa o quê, Márcio? Isso que não está classificado ainda, mas está entre os dois primeiros, que já teve a primeira eliminatória, que foi em dezembro, final do ano de 2015. O Matheus ficou com o segundo tempo e hoje ele seria o nadador que nadaria a prova, mas ele tem que confirmar isso no dia 15. Se alguém fizer melhor do que ele fica fora, mas tem a chance ainda de ir para o revezamento 4 por 100 metros nado livre. Nós estamos vendo até imagens ali, né, dele. Nós temos o Matheus Santana, né, com grande chance. Nós temos o Felipe Ribeiro, outro nadador que dá para nadar o revezamento. Temos o Iago Bermenkamp, também é um outro nadador muito forte, que vem crescendo muito, né, nesses últimos treinamentos aí. Nós temos o Leonardo Fim, que é um nadador de 200 metros nado costas, né? Nós temos o Nicolas Santos, que é um nadador de 100 borboleta. Temos o Henrique Barbosa, nadador de 100 metros nado peito e 200 metros nado peito. Nós temos o Thales Cerdeira, também nadador de 200 metros nado peito. E mais a Alessandra Marchioro, que é uma das meninas nossas que tem grande chance de nadar aos 50 metros nado livre. Quantos atletas da Unisanta participam do Maria Lenk? Do Maria Lenk são 34 atletas, mais 10 da comissão técnica. Você acredita que as maiores chances estão na prova de maratona, com a Poliana e com a Ana Marcela, para a medalha na Olimpíada? Então, as maiores chances são elas mesmo, né? Em relação a toda a natação brasileira, grande chance para a Poliana e a Ana Marcela, que acabaram de nadar uma competição nos Estados Unidos agora. A Ana Marcela foi terceiro nos 10 quilômetros, a Poliana quinto, e aí inverteram os papéis, apesar que a Ana Marcela foi quarta nos 5 quilômetros e a Poliana terceiro. Uma prova que tinha 8 nadadores que já estão classificadas para a Olimpíada. Uhum. Agora, a Unisanta é pioneira no uso de tecnologia. Isso faz diferença na preparação dos atletas, Márcio? E que tecnologia é essa que vocês usam? Faz muita diferença. Hoje, fazem 2 anos que a gente tem um biomecânico. Ele está sempre na borda da piscina com a gente, todos os treinos.
fazendo filmagem, conversando com os atletas sobre os detalhes técnicos, né, que de repente os fundamentos, que é a saída, virada e chegada, principalmente, né? E a gente tem... A intenção é essa também, né? Aprimorar o movimento do atleta dentro da água, na piscina. Aprimorar totalmente. A gente tem a filmagem subaquática, a gente tem também um aparelho que chama IOX também, que ele mede a força de cada braço que você está fazendo para ver se você está assimétrico, né? E essa aparelhagem a gente leva para o Rio de Janeiro, é feita a filmagem de todas as provas do nadador da Unisanta, na eliminatória, que é de manhã, e aí no espaço do almoço ali entre uma etapa e outra, durante 2 horas, o atleta vai ao quarto do biomecânico, assiste junto com o técnico, vê o que pode melhorar, vê o ritmo que ele fez, vê a contagem de braçada, para ele conseguir, à tarde, melhorar o seu tempo e até, de repente, fazer o seu melhor resultado da vida. Até porque milésimos de segundos fazem diferença nesse caso. Fazem muita diferença. Para você ver, ontem, na prova dos 5 quilômetros, foram 11 centésimos a diferença da primeira para a sexta colocada numa prova de 5 quilômetros. 11 centésimos. 11 centésimos. Chegaram 6 meninas, tudo junto. A Unisanta tem também atletas na Paralimpíadas, Márcio? Tem o Carlos Fahrenberg, né, que a gente sabe que é um nadador forte, tem grandes chances de medalhas também, né? Estamos vendo até imagens dele ali, né? O Carlos Fahrenberg é um atleta com grandes chances de medalha, e principalmente na prova de 50 e 100 metros nado livre. Bom, a Unisanta, a gente sabe, é uma das maiores potências esportivas universitárias, não é, Márcio? Já com certeza. Com várias participações no Maria Lenk. E um exemplo disso ficou em 4º lugar, né, do ano passado, é isso, com 18 medalhas? 4º lugar nos campeonatos Maria Lenk, Finkel e Open. Vocês trabalham com a possibilidade de quantas medalhas para esse Maria Lenk agora, Márcio? Para esse Maria Lenk a gente está pensando em 24 medalhas, subir aí pelo menos aí uns 30% do que a gente fez no último ano. E a gente tem grande chance disso daí, porque a gente até acabei não falando do que a gente recebeu, além da Alessandra Marchioro, a gente tem a Gabriele Roncato, que eu esqueci, que é uma menina que tem grande chance de nadar o 4 por 200 metros nado livre, forte candidata a várias medalhas, quer dizer, só ela pode trazer mais 4 medalhas para a Unisanta. O Maria Lenk acontece já onde vai ser disputada a Olimpíada? Lá no Parque Aquático? É no Parque Aquático, Rio de Janeiro? Olímpico, Aonde vai acontecer a Olimpíada? Onde vai acontecer a Olimpíada. Uma ambientação já também, então, né? Isso daí, esse campeonato é evento teste também para a Olimpíada? É evento teste, é diferencial por causa disso, é um evento teste, não tem as provas de 50 metros de estilo, a não ser os 50 metros nado livre, que nos campeonatos brasileiros tem essa prova, e também a competição tem uma contagem de pontos diferenciada, porque para a final, que a gente chama da final A, que é o pessoal de elite, já pode nadar os nadadores estrangeiros, sem contar ponto. Entendeu? Então, não dá para mim te explicar aqui que nós vamos perder um tempo, que é uma coisa meio complicada, mas é um evento teste e um campeonato brasileiro dentro do evento teste. Bom, independente de qualquer coisa, tenho certeza a Unisanta mais uma vez terá aí uma belíssima participação nesse Troféu Maria Lenk, de 15 a 20 desse mês, é isso, né, 15 a 20 desse mês. Boa sorte para você lá e que a nossa equipe traga muitas medalhas mais uma vez e atinja até mais dessas 24 que você citou aí, Márcio. Legal, Irineu, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Boa noite. Da natação para o futebol, muitos gols na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Entre os grandes, todos já classificados para as quartas de final, só o São Paulo perdeu. Nós começamos justamente pelo tricolor paulista, que em Sorocaba não conseguiu superar o São Bento. Regis foi o autor do único gol da partida. No Itaquerão, o Corinthians sobrou diante do Novo Horizontino, 3-0. Wagner foi o destaque, marcando 2 gols. Alan Mineiro completou o placar. O Palmeiras foi a Mojimirim e venceu o Mogi por 2-1. Alexandro fez o primeiro. Lulinha empatou para a equipe do interior e Barrios deu números finais ao jogo. Na Vila Belmiro, o Santos tomou um susto do Audax. Aos 43 minutos, o Wellington faz uma bela jogada pela esquerda, passa por 2 marcadores e marca um golaço. Na segunda etapa, o Santos reage. Aos 13 minutos, Ricardo Oliveira passa para Léo Cittadini, que bate firme. No final da partida, veio a virada. Vitor Ferraz rola para Ronaldo Mendes, que domina e manda para o gol.
Nas quartas de final, o alvinegro praiano vai enfrentar o São Bento sábado que vem, às 6h30 da noite, na Vila Belmiro. As outras partidas das quartas de final são Corinthians e Red Bull na Arena Corinthians, domingo às 4 da tarde. Também no domingo, São Paulo enfrenta o Audax às 6h30 da noite em Osasco. E o Palmeiras pega o São Bernardo na segunda-feira às 9 da noite na Arena Palmeiras. 6 times foram rebaixados para a Série A2. Água Santa, Mojimirim, Oeste de Itápolis, Capivariano, Rio Claro e 15 de Piracicaba.